Galera, então, vamos agora dar sequência aos nossos vídeos de frações. Hoje falaremos sobre multiplicação e divisões de frações, beleza? Então, eu recomendo vocês já saberem frações equivalentes, que vai ficar muito mais fácil esse vídeo. Ou se vocês não souberem frações equivalentes ainda, eu já fiz um vídeo sobre frações equivalentes, vocês podem assistir antes desse vídeo, tudo bem? Bom, como é de costume, vamos começar mostrando alguns exemplos. Bom, para o nosso primeiro exemplo, vamos pegar uma fração e multiplicar por um número inteiro. E nesse caso eu quero que seja o 3, certo? Bom, o que significa isso? Eu estou querendo o triplo dessa fração. Ou seja, o que seria o triplo? Seria eu pegar 3 pedacinhos dela e somar, certo? Que aí eu vou juntar. Se eu junto, né, no caso, quanto é que dá isso aqui? Dá 3 pedacinhos de 5. Ou se vocês preferirem, 3 sobre 5. Tudo bem, gente? Para o nosso segundo exemplo, gente, eu vou pegar o 1 sobre 3 e multiplicar por 3. Ainda fazendo multiplicação de frações por inteiros. Bom, quando eu multiplico por 3, como vocês estão vendo aqui, eu gero 3 pecinhas de 1 sobre 3, onde eu vou somar, certo? Somando essas 3 pecinhas e juntando, né? Nós teremos o quê? 3 pecinhas de 3. Ou seja, teremos o número 3 sobre 3. E reparem também nisso. Reparem que esse 3 sobre 3, ele é equivalente ao nosso unitário. Por que ele seria equivalente ao nosso unitário? Porque se eu dividir por 3 em cima e embaixo aqui, lembrando de frações equivalentes, eu vou obter o quê? Eu vou obter o 1 sobre 1, né? Que seria nada mais nada menos que igual a 1, certo? Só lembrando um pouco de frações equivalentes. Bom, no nosso próximo exemplo, gente, a gente vai fazer agora a multiplicação de frações por frações. No caso aqui, eu estou multiplicando 1/3 por 1 sobre 2. Isso daqui a gente pode falar da seguinte maneira. Eu quero 1/3 de 1 sobre 2. Ou seja, eu quero a terça parte de 1 sobre 2. Primeiro vamos reparar aqui, no 1/3. Bom, quando eu tenho 3 embaixo, o que significa? Significa que eu vou estar cortando meu 1 sobre 2 em 3 pedacinhos. E lá de frações equivalentes, se eu cortar 1 sobre 2 em 3 pedacinhos, vai me dar o quê? Vai me dar 3 pecinhas de 1 sobre 6. Eu realmente cortei o 1 sobre 2 em 3 parcelas e não alterei a fração. E esse 1 aqui de cima, ele significa que eu quero usar só uma dessas parcelas, entendeu? Ou seja, eu quero usar só uma parcela de 1 sobre 6. Eu cortei 3 pedaços e quero usar só uma. Ou seja, o meu resultado vai ser 1 sobre 3 vezes 1 sobre 2 vai ser igual a 1 sobre 6. Bom, para o nosso próximo exemplo, gente, eu só alternei as frações. No caso, agora eu quero fazer 1 sobre 2 vezes 1 sobre 3. Bom, vamos ver o significado que tem isso. Bom, primeiramente a gente olha para o número de baixo, ou seja, está o 2, né? Então isso significa que a gente quer cortar esse nosso número em duas partes. Bom, de frações equivalentes, né? Se eu cortar esse número em duas partes, ele vai me gerar 2 de 1 sobre 6. E, olhando agora para o nosso número de cima, que é 1, eu quero pegar só uma dessas parcelas. Ou seja, o resultado também vai ser 1 sobre 6. Lembram disso, gente? A ordem dos fatores, né, não altera o produto. Ou seja, vai ser o mesmo resultado. Bom, no nosso próximo exemplo, gente, eu quero tirar 3/5 de 1 sobre 2, certo? Que seria a nossa multiplicação. Bom, pensando no primeiro exemplo, né, o que eu quero fazer? A gente primeiro olha para o 5, que está aqui embaixo. Então, quero partir esse 1 sobre 2 em 5 pedacinhos. Bom, de frações equivalentes, a gente vai ver que o 1 sobre 2, repartido em 5 pedacinhos, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter 5 pedacinhos de 1 sobre 10.
certo? Bom, já repartimos em 5. E quantos pedacinhos desses eu quero? Aí eu vou olhar para o número de cima aqui, que seria o 3, certo? Nós vamos querer o quê? Apenas 3 pedacinhos. Beleza, gente? Ou seja, o nosso resultado vai ser 3 sobre 10. Ou se vocês preferirem, 3 sobre 10. Bom, agora no próximo exemplo, eu só alterei as frações, certo? E agora estou fazendo 1 sobre 2 de 3 quintos, certo? Ou seja, multiplicando 1 sobre 2 vezes 3 quintos. Bom, como é que a gente vai pensar aqui, gente? Primeiro a gente vai olhar para esse número de baixo. O que ele quer dizer? Que a gente vai partir na metade esse. Na metade seria mais ou menos aqui, certo? Uma boa fração equivalente para a gente usar aqui seria 1 sobre 10, porque olha como vai ficar 1 sobre 10. Repare que ele reparte 1 sobre 5 na metade, né? E se a gente continuar, nós conseguimos visualizar aonde é a metade, né? A metade, no caso, será aqui, certo? Que ele reparte esse número 3 quintos na metade, beleza? E nós queremos pegar só uma dessa metade, né, que eu reparti. Uma dessa metade seria o quê? A metade seria aqui. Então, o meu resultado vai ser o quê? O meu resultado vai ser 3 sobre 10. Ou, se vocês preferirem, 3 sobre 10. Vendo novamente, né, galera, que a ordem dos fatores não altera o produto. Bom, agora indo para os nossos exemplos de divisão, gente. Primeiro eu vou dividir uma fração por um inteiro, certo? Bom, a divisão a gente pode dar o seguinte significado quando a gente está dividido por um inteiro. Bom, é 1 sobre 2 dividido por 2. Ou seja, eu estou querendo a metade de 1 sobre 2. Mas para eu gerar a metade, seria interessante o quê? A gente gerar uma fração equivalente, né? Uma fração equivalente de 1 sobre 2 seria o quê? Seria 2 peças de 1 sobre 4. Como eu quero a metade dele, quem é a metade dele? É 1 sobre 4, certo? Então, o nosso resultado vai ser 1 sobre 4. Bom, para o nosso próximo exemplo, gente, eu vou pegar 2 terços e dividir por 3. Tudo bem? Mais uma vez, é um exemplo de fração por número inteiro. Bom, o que isso significa? Que eu quero a terça parte do 2 terços. Bom, uma saída inteligente aqui seria, de novo, né, a gente usar a fração equivalente para gerar o que aqui? A fração equivalente de 2 terços vai nos gerar o número 6 sobre 9. E repare, como eu quero a terça parte aqui, olha só o que acontece. Esses dois aqui, imagine que esses 2 sobre 9 é uma parte, 2 sobre 9 daqui, que é 4 sobre 9, é a segunda parte, e aqui é a nossa terceira parte. Se eu quero a terceira parte disso, eu quero só o quê? Eu quero só isso daqui, eu quero só o 2 sobre 9, certo, gente? Então, o nosso resultado será o quê? 2 sobre 9, será a nossa terceira parte de 2 terços. Dando sequência aos nossos exemplos, gente, agora eu vou querer fazer a divisão entre frações. E reparem que esse meu primeiro exemplo que eu vou dar entre frações, eu vou pegar uma fração que é maior do que a outra e vou dividir. Ou seja, eu vou dividir a maior fração pela menor. Repare que a divisão também tem um sentido que a gente pode utilizar aqui, que é quantas pecinhas dessa vão caber dentro dessa daqui, certo? Quantas pecinhas dessa eu consigo colocar dentro dessa daqui, certo? A gente pode usar o exemplo de caber, certo? Da divisão. Bom, a gente pode ver que vai caber quantas pecinhas aqui? De novo, né, pelas frações equivalentes, a gente consegue ver que cabem 4 pecinhas de 1 sobre 6 em 3 sobre 2. Ou seja, qual vai ser o meu resultado? Vai ser 4, né? Porque coube 4 pecinhas de 1 sobre 6 em 2 sobre 3. Bom, para o nosso próximo exemplo, aproveitando o exemplo anterior, né, gente? Eu vou fazer 1/6 dividido por 2 sobre 3. Isso daqui também vai ser para provar, porque diferente da multiplicação, né, a ordem dos fatores vai alterar o resultado na divisão. Bom,
a gente pode ir ainda com aquele pensamento de tipo, quantos 2 sobre 3 vai caber no 1 sobre 6? Só que o 2 sobre 3 ele é maior que o 1 sobre 6, certo? Então eu vou ter que ir com esse pensamento de quantos cabem, porém eu terei que ver qual a parte de 2/3, qual a parte fracionária de 2/3 que vai se encaixar um sexto. Ou seja, eu vou colocar o meu 2/3 aqui, certo, gente? E eu quero saber qual é a parte fracionária que cabe nele de 1/6. Bom, por frações equivalentes, a gente sabe o quê? Que 2/3 vai ser equivalente a 4 sobre 6. Certo, gente? Bom, então vamos ver quantas partes que a gente contou aqui. Aqui é a primeira, aqui é a segunda, aqui é a terceira e aqui é a quarta. Então, como a gente quer saber qual a parte de 2/3 que cabe em 1/6, e aqui ele se dividiu em 4 partes, aqui seria a quarta parte, né? Que vai caber, né? Do 2/3. Então aqui vai ser igual ao quê? Esse 1 sobre 6 seria equivalente à quarta parte de 1/3, se eu fizer o corte. Então essa divisão vai nos dar quanto? Vai nos dar 1 sobre 4. Bom, espero que tenha ficado claro esses exemplos, né? Essas explicações. E esse é o final do nosso vídeo. E no nosso próximo vídeo nós vamos falar sobre frações próprias, impróprias e mistas. Bom, é isso, galera. E tchau, tchau. Valeu!